Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez temos a oportunidade de estar trazendo uma mensagem, a palavra de Deus que é viva, que edifica, que cura, que transforma, que liberta, que traz restauração. E a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para estar compartilhando com todos aqui, ela se encontra ali em 2 Coríntios, de capítulo 3, versículo 12, que o apóstolo Paulo vem trazendo uma menção sobre Moisés, né? Que lá em Êxodo 34 acontece, né, o momento onde ele está subindo ao Monte Sinai e ele fica alguns dias ali, um período de 40 dias e 40 noites, recebendo a revelação daquilo que o Senhor tinha para o povo. E a gente pegando o contexto da época de Moisés, a gente vê ali os desafios que ele passou, que ele estava passando, né, mediante a murmuração do povo, né? A todo momento o povo estava exigindo que, né, satisfazesse, né, a fome e saciasse a sede deles, que a todo momento eles estavam ali passando por esse período de escassez, né, em meio ao deserto, e eles não tendo o entendimento daquilo que o Senhor estava querendo trazer para eles, né, que eles deveriam estar largando o Egito, né, ainda que eles tivessem sido libertos do Egito, eles tirassem tudo aquilo que estava dentro deles do Egito. Eles, ao invés de clamarem a Deus, eles sempre exigiam a Deus. Moisés havia subido no Monte Sinai para estar buscando, né, as direções para o povo, e foi onde ele recebe as tábuas da lei para estar trazendo para o povo uma direção. E quando ele desce, né, do Monte Sinai, ele havia, né, recebido tamanha glória que o seu rosto resplandecia essa luz. E o povo, de alguma forma, começaram a temer, né, ao verem o rosto dele resplandecendo essa luz. E ele começa a usar um véu. Até todos os momentos que ele se apresentava ao Senhor, ele removia o véu, e quando ele saía da presença, ele colocava o véu novamente, para que o povo não ficasse com medo. Porém, eu vejo algo que, né, quando Paulo nos ensina aqui, trazendo ali no versículo 12, ele começa: tenho, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punhava o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Então aqui Paulo está nos mostrando que Moisés ele usou o véu para que o povo não visse que a luz estava se esvaindo, né? Então, de alguma forma, né, Moisés ele usou isso como um meio de estar, né, escondendo do povo que essa luz estivesse sumindo. Porém, de alguma forma, o povo, ao verem ele com a face resplandecendo, eles temeram, né? Tem um ponto ali que fala no versículo ali de 29 em diante, que fala que o povo temeram ao ver o rosto dele com essa glória, né? E isso nos traz algo. Quantos de nós usamos muitas vezes um véu para impedir que as pessoas vejam quem somos verdadeiramente, né? O problema de nós usarmos o véu é que muitas vezes não apenas escondemos das pessoas, mas sim também impedimos de ver aquilo que realmente nós devemos ver, a verdade, né? E quando, né, Paulo está trazendo aos Coríntios isso, ele traz uma menção do mesmo véu que lá atrás Moisés usou. Até nos tempos de hoje as pessoas ainda têm esse véu, porém não é, né, no olhar natural, mas sim no espiritual. As pessoas estão com o coração fechado, estão com um véu no coração que impedem elas de ver a revelação de quem Cristo é. E quando nós aceitamos Jesus, recebemos a revelação de quem Jesus é, esse véu é removido. Assim como Jesus na cruz, quando ele se entregou como um pecador em nosso lugar e se entregou como sacrifício, e quando ele declara ao Pai, está consumado, que a gente vê o estrondo que começa a haver na terra, e o véu do templo, né, é rasgado de cima a baixo, a gente vê que nós temos esse acesso ao Espírito Santo. E hoje, quando nós temos o Espírito Santo, nós recebemos ainda mais a revelação de quem Jesus é. E o povo, né, quando viu Moisés com esse véu, né, era porque ele queria que as pessoas, né, de alguma forma naquele momento a gente via que Moisés estava usando o véu para que as pessoas não ficassem com medo, ou, né, que ofuscasse a visão delas. Porém, Paulo nos ensina aqui, nos traz isso, que ele escondia aquilo que estava sumindo. E muitas vezes queremos demonstrar algo que não somos. Muitas vezes estamos todos quebrados do lado de dentro. Estamos muitas vezes até mesmo longe, né, da presença. E queremos estar esboçando algo para que as pessoas vejam aquilo que nós realmente não somos. E quantos de nós ainda hoje estamos com esse véu?
Quantos de nós caminhávamos com esse véu, né? Longe da luz, longe da verdade, longe de ver quem realmente Jesus é. Jesus, ele tem algo, né, poderoso para nós. E assim como Paulo declarou ali, né, que mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quando, né, somos convertidos a Cristo, esse véu é retirado. Começamos a ver a luz, né, a glória verdadeiramente de Cristo. E quando nós entendemos que esse véu que está ofuscando nós de ver quem realmente Jesus é, nós, né, estamos sendo impedidos de ver a luz, de ver, né, a verdade. Então, que possamos nos tempos de hoje orar para que o véu seja removido, né, de nosso coração, que as escamas de nossos olhos se caem, que os tapões dos ouvidos de nossos ouvidos caem, que possamos ver e ouvir verdadeiramente a verdade, a palavra do Senhor que se revela a nós, e através do Espírito Santo nós resplandecemos para essa glória que o Senhor tem, para derramar ainda mais em nossas vidas. E ali termina no versículo 17. Ora, ao Senhor o Espírito, é onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, quando nós caminhávamos no mundo, longe de Cristo, nós caminhávamos uma falsa verdade, uma falsa liberdade. E é o que Satanás mais quer, nos aprisionar em hábitos, em bebidas, em prostituição, né, em cadeias de emoções que nos impedem nós de vivermos a verdadeira alegria, o verdadeiro amor que é do Senhor apenas. É o verdadeiro amor que vem do Senhor, que lança fora todo medo. Muitas vezes estamos aí presos à pornografia, presos ao dinheiro, amor ao dinheiro, e muitas vezes nós estamos cada vez mais deixando com que esse véu está impedindo nós de termos acesso ao Senhor. E o Senhor está nos falando, qual véu está impedindo de ver Ele, de receber a revelação dEle? Então que possamos orar para que esse véu seja removido de nosso coração, assim como Paulo declarou, né, que eu oro para que os olhos do coração, né, de vossos corações venham ser abertos. Então oramos para que os nossos olhos, tanto naturais, espirituais, do coração, sejam abertos para nós vermos a beleza da santidade de Cristo. E Cristo, ele tem algo poderoso para nós, para aqueles que precisam ser tocados e impactados nessa geração. Eu queria estar orando para encerrar aqui. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Desde já nós clamamos a Ti, Pai, que seja removido esse véu, Pai. Que não venhamos nos esconder do Senhor, Pai, mas sim venhamos nos abrir verdadeiramente a Ti, colocando um coração quebrantado e contrito aos pés da Tua cruz, Pai, para sermos sarados, transformados e libertos verdadeiramente. Que todos aqueles que estão cativos a esse laço de Satanás sejam libertos a Cristo Jesus, Pai, pois o Senhor é quem tem verdadeiramente uma liberdade, Pai, uma alegria que traz salvação, que traz cura, Pai, que traz milagres, Pai. Então venha, Pai, trazendo o seu toque precioso através do Teu Espírito Santo, pois como a Tua palavra fala aqui, Pai, em 2 Coríntios 3, versículo 17, Pai, aonde habita o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ali há liberdade, Pai. Então traga liberdade verdadeira para esses que estão perdidos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, tocando de forma poderosa, de forma tremenda sobre cada um daqueles que estão com véu, Pai, no seu coração, e nós declaramos que todo véu seja rasgado, Pai, que todas as escamas sejam agora caídas, Pai, que todos os tapões dos ouvidos sejam arrancados agora neste momento, Pai. Nós oramos, Pai, para que Teu Espírito Santo venha e traga a revelação de quem Tu és, Pai. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador, Pai, no nome de Cristo Jesus, assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, vocês creem nisso, vocês tomam posse disso, creiam na palavra do Senhor, pois é ela que é viva, é ela que traz a verdade, é ela que traz a luz e que rompe todo o véu. Pois na cruz, quando Ele se sacrificou por nós, Ele derramou o sangue comprando, né, as nossas vidas para nós alcançarmos a vida eterna através da entrega dEle como pecador em nosso lugar. Imagine, era para nós estarmos naquela cruz, mas Ele se colocou na cruz por nós, Ele se entregou por nós. E hoje nós temos acesso ao Espírito Santo, nós temos acesso ao Pai diretamente através da vida dEle. E que nós possamos ter essa verdadeira liberdade através do Espírito Santo. Amém? Espero que vocês tenham um ótimo dia e que Deus abençoe a todos.